E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey. Eu sou o Fatal. E nós somos da MangaTube, a sua rede de mangás, animes e games no YouTube. E galera, dessa vez, um vídeo sobre uma teoria envolvendo Death Note. Isso mesmo, galera, mesmo um anime que já terminou aí há muito tempo, tem uma teoria bacana que a gente quer trazer pra vocês hoje. Então após a vinheta, confira aí a teoria de Death Note. Assim que o mangá de Death Note foi encerrado e o anime também foi encerrado, muito se perguntou sobre o que aconteceu com o Light, né? A gente viu ali ele morrendo pelas mãos, né, do Ryuki, mas o que de fato pode ter acontecido com o usuário de Death Note? Foi então que foi lançado o OVA Death Note Rewrite Parte 1. Nele começa o Ryuki no mundo Shinigami sendo recepcionado por um outro Shinigami que queria saber como que foi a ida dele para a Terra. Foi daí então que a internet na época se lotou de teorias sobre esse Shinigami que foi conversar com o Ryuki poderia ser o Light? Essa é a teoria que iremos apresentar para vocês hoje. Esse Shinigami realmente é o Light? Bom, galera, essa foi uma teoria que surgiu, né, inicialmente na internet, porém, eu e o Joey, nós assistimos a OVA e analisamos e bolamos essa teoria aqui com nossos próprios punhos. Talvez você veja coisas semelhantes aí pela internet, mas essa teoria aqui que iremos apresentar para vocês é uma teoria nossa. Então, a gente vai trazer primeiro argumentos que provam que esse Shinigami realmente é o Light, mas também vamos trazer argumentos que provam que ele não é o Light. Então a gente elaborou os dois lados. Então antes de você colocar nos comentários, não concordo com isso, assiste o vídeo até o final e depois você discute com a gente, beleza? Para você entender tudo o que a gente vai dizer aqui, é necessário, claro, que você tenha lido ou assistido todo o mangá de Death Note e que você também tenha assistido essa primeira parte da OVA Death Note Rewrite. Bom, galera, então para dar início aqui nessa teoria, nós temos que voltar lá no começo do Death Note, quando o Ryuki fala para o Light que uma pessoa que usa o Death Note não vai para o céu e nem para o inferno. Death Noteを使った人間が天国や地獄に行けると思うな。 Porém, isso pode ter sido um trocadilho, né? Um jogo de palavras do Ryuki. Vocês vão entender o porquê quando a gente for lá para os nossos contras. Um outro argumento que pode ajudar a comprovar que esse Shinigami realmente era o Light é que no início do OVA, o Shinigami ele entrega uma maçã pro Ryuki, né? Para que em troca daquela maçã ele contasse a experiência dele na Terra. Porém, na história, não foi dito em nenhuma parte que o Ryuki contou para outros Shinigamis que ele adorava maçãs. Os únicos que sabiam era o Light e a Missa. Então, esse é um fato, né, um argumento que pode fortalecer isso de que aquele Shinigami era o Light. Mas calma que tem mais coisa por aí. Esse Shinigami em questão, galera, dessa OVA, ele possui uma foice. Tá, mas o que isso tem a ver? Em diversas ilustrações de capas e capas de capítulos do mangá de Death Note, o Light ele foi retratado com uma foice. A foice, ela é muito assimilada a ceifeiros, galera, que na antiguidade eram os responsáveis por matar os assassinos. E o Light, ele justamente fazia o quê? Matava os assassinos. E também, pessoal, um dos significados da palavra Shinigami é ceifeiro de almas. Muitas pessoas também podem traduzir como Deus da Morte. Mas a gente queria fazer essa relação entre a foice, o Light e o Shinigami. As roupas em questão desse Shinigami, galera, se associam muito às roupas que o Light utilizava no mundo humano, que é aquele estilo mais social, né? Um terno e uma camisa social por baixo. Esse Shinigami em questão, ele usava um sobretudo que pode ser assimilado a um terno marrom, que justamente, por incrível que pareça, é o mesmo
que o Light usou na capa do primeiro volume de Death Note, e era uma das roupas que ele mais usava no anime, principalmente depois da morte do L, e uma camisa branca social por dentro, se assemelhando muito ao tipo de camisa que o Light costumava usar no anime. Os olhos desse Shinigami em questão são vermelhos. E o Light, galera, ele foi retratado muitas vezes na forma insana dele, quando ele ficava ali todo extasiado, quando ele vencia alguma coisa, ou ele ficava naquele modo full rage, ele ficava com os olhos vermelhos, né? Ele foi retratado assim no anime com os olhos vermelhos. E esse Shinigami em questão possui realmente os olhos vermelhos. Coincidência? Acho que não! Uma outra coisa que esse Shinigami se assemelha muito ao Light é o cabelo. Tem a mesma cor, só não tem o mesmo formato, porque o cabelo do Shinigami é todo pra cima e o do Light é todo pra baixo. No começo da obra, assim que o L descobre mais ou menos onde o Kira está, o L solta uma frase muito interessante. O Kira é uma criança e não gosta de perder. Mas o que isso tem a ver com essa teoria de que esse Shinigami é o Light, pessoal? No final dessa primeira parte da OVA, o Shinigami vai embora após o Ryuki contar que o L morreu, né? Na parte em que o Light fala que agora sim ele vai conseguir sem problema nenhum ser o deus do novo mundo. Traduzindo, tava no ápice da história pro Light realmente ser o deus do novo mundo. Só que o Shinigami vai embora antes do Ryuki continuar a história. Na parte que entraria o Melo e o Nier. Justamente é a parte que o Light morre. Isso, então o Shinigami, ele não queria ouvir a parte onde o Light perde. Ele só queria ouvir até onde o Light supostamente teria ganhado do L. Fortalecendo então de que aquele Shinigami também tem a mesma personalidade do Light, algo infantil. Não queria ouvir que ele perdeu, apenas que ele ganhou. E, para completar os prós dessa teoria, tem uma frase muito interessante do Ryuki após esse Shinigami ir embora. Ele fala justamente isso, galera. Talvez você dê sorte de que alguém encontre este caderno, né, Light? Ele fala isso pro nada, mas quando você tá assistindo parece que ele tá falando justamente pro próprio Light em pessoa ou em Shinigami nesse caso. Bom, galera, então de acordo com tudo que a gente apresentou até aqui pra vocês, são muitos argumentos que realmente provam que esse Shinigami possa sim ser o Light. Só que agora nós vamos apresentar os contras, né? O que pode provar que esse Shinigami não é o Light, ele é apenas um Shinigami comum. E esses argumentos nós tiramos da própria obra, das próprias regras do Death Note e de tudo que foi divulgado oficialmente pelo Takeshi Obata e pelo Tsugumi Ohba. Bom, galera, então iremos trazer aqui pra vocês a última regra oficial do Death Note. Nós tiramos ela do próprio mangá. Todas as pessoas irão morrer um dia, sem exceção. Depois que essas pessoas morrem, o lugar para que elas vão é o Mu, ou seja, o vazio. E uma vez que essas pessoas estejam mortas, elas nunca mais voltarão a viver. Há uma controvérsia na internet a respeito dessa regra. Muitas pessoas falam que existe um céu, um inferno e existe um mundo para onde vão as pessoas que morrem com o Death Note. Algumas pessoas incrementam dizendo que quem usa o Death Note vai para esse mundo. Só que, pessoal, isso não existe. A última regra do Death Note é justamente essa. Todo mundo que morre vai pro Mu, pro vazio. Então todo mundo vai pro mesmo lugar. Essa parte ajuda lá na que a gente falou lá no começo sobre o Ryuki, né? Que pode ser que ele tenha feito um jogo de palavras, de que a pessoa que usa o Death Note não vai nem pro céu, nem para o inferno. Porque só existe o Mu, então a pessoa vai pro vazio. Então, galera, essa regra aí que inventaram na internet não existe, viu? O que vale é que todo mundo que morre vai pro Mu. Ou seja, galera, aquilo que o Ryuki falou faz um sentido. Todas as pessoas que usam Death Note não irão nem para o céu e nem para o inferno. Mas essa própria regra do Death Note diz que não existe céu e nem inferno. Apenas um lugar chamado de vazio, ou Mu. Então,
O que dá a entender que tanto as pessoas que morrem naturalmente, tanto as pessoas que são mortas por Shinigamis, tanto as pessoas que são mortas pelo Death Note, ou os próprios usuários de Death Note, todos eles vão para um mesmo lugar, que seria o vazio. Ou seja, após a morte, não há nada além de escuridão e trevas eternas. E somente essa regra já pode quebrar com tudo aquilo que a gente falou no começo. Por quê? Se todo mundo que morre vai pro vazio, então o Light também foi pra lá. Não tem nenhuma regra no Death Note falando que humanos podem virar Shinigamis ou explicando como se tornar um Shinigami. Então esse fato que a gente apresentou é o contra dessa teoria. Shinigamis, galera, são deuses, apenas deuses da morte, criados por um deus, o rei dos Shinigami. Então, no caso, não tem como um ser humano que usou o Death Note se tornar um Shinigami. Talvez tenha, talvez não. Essa é a teoria que trazemos aqui pra vocês. Digam aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês acham mais plausível de acreditar de que o Light, por ser um usuário do Death Note, virou um Shinigami, ou se ele realmente morreu e acabou, ele foi pro vazio, pras trevas eternas. Eu particularmente acredito no lado positivo da nossa teoria. Eu acho que são muitos fatos comprovando de que aquele Shinigami de alguma forma pode ser o Light. Eu acredito nisso, mas cada um tem uma opinião e é legal você também colocar a sua nos comentários. Se você gostou do vídeo, já deixa aí o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar nossos próximos vídeos. O link de todos os parceiros aqui do canal está na descrição do vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. É isso aí, valeu, falou e tchau! Não, Não, a gente fala isso quando começar o vídeo. Ah, tá. Então. Peraí que eu vou espirrar. Vai, porra. Não quer sair, caralho. Espirros, saias. Vai, continua. Se sair, nós volta. Um outro significado... Não, peraí, não é isso não, né? Tá, agora espirro vai vir. Não quer vir, mano. Tá tirando, ele chega na ponta do nariz e não sai. Tem gripe é uma porra. Vamos lá. Nossa, soluço.